Presidente, meus cumprimentos, cumprimento todos os parlamentares, todos os assessores, doutor Gilberto, seus advogados, meus cumprimentos também. Olá, Rondônia, olá, Brasil, olá, Porto Velho. Meu estado, doutor Gilberto. Doutor Gilberto, observei o senhor desde o início, enquanto estava aqui, ouvindo a fala do grande relator, e observei que a sua fala foi uma fala assim, olha, parece que tudo está maravilhoso no INSS. De repente, quando o relator apresentou as diversas caras da turma do PT que enfiou o pé na jaca dentro do seu órgão, que o senhor hoje é presidente, o senhor mudou a feição. Mudou totalmente. E nada foi dito, talvez não perguntado, o que dizer o senhor como presidente do INSS, do filho do Lula, que roubou, segundo a Polícia Federal, do irmão do Lula, que roubou o INSS, segundo a Polícia Federal, que a nora do Lula está dentro do rolo, e muitos careca e outros. O que o senhor tem a dizer isso hoje como presidente do INSS? Nenhuma dessas informações eu disponho, deputado. Desculpa, eu não tenho nenhuma informação sobre essas autoridades ou parentes de autoridades com roubo dentro do INSS. Entendi. É isso que eu estou dizendo. Parece que o senhor está no mundo da lua, o órgão do senhor está um outro órgão diferente do passado. O órgão é o mesmo. O órgão que foi roubado é o mesmo. O senhor deveria, pelo menos, ter conhecimento de quem roubou o instituto, aliás, o instituto que o senhor é o presidente. Outra coisa, presidente, tudo que acontece dentro do INSS, a responsabilidade é sua. O senhor não é o presidente? Não importa se seja com o diretor, ou mesmo com uma pessoa que tome conta da limpeza lá, a responsabilidade é sua. O senhor tem que saber se o diretor tem a ver com o rolo do Ceará. Tem que saber. A responsabilidade é sua. Mas vou lhe apresentar um dado aqui, ó, presidente. Está circulando uma notícia plantada de que o senhor Eli Cohen, revelador das fraudes do roubo dos aposentados, teria pedido dinheiro para mostrar que sindicatos ligados ao Lula estariam roubando os aposentados e que até treinamento ele recebeu. Imaginemos apenas por hipótese, presidente, que tudo isso fosse verdade, que o senhor Eli Cohen tivesse, de fato, pedido dinheiro para direcionar denúncias, que tudo não passasse de uma grande media trainer, um roteiro ensaiado, pago, fabricado. Isso é importante. Se isso fosse verdade, então precisamos aceitar uma consequência óbvia. Nada do que está sendo denunciado aconteceu. Nenhum aposentado foi lesado. Nenhum centavo foi roubado. Nenhum desconto irregular existiu. Tudo seria invenção, tudo seria encenação e tudo seria marketing. Logo, eu me dirijo aos aposentados do Brasil. Fiquem tranquilos. Segundo essa tese absurda, nenhum dinheiro saiu da conta dos aposentados. Tudo foi teatro. Foi tudo marketing. Foi tudo mídia training. Agora, se foi tudo teatro, eu faço uma pergunta simples, direta e inevitável. Por que o governo federal está desesperado para pagar e ressarcir os aposentados que já começou a pagar?
Por quê? Se ninguém foi roubado, por que o governo federal está pagando? Se não houve crime, por que há ressarcimento? Se tudo foi inventado, quem exatamente está sendo indenizado? E por qual motivo? Essa contradição desmonta essa narrativa ridícula por completo. Ou houve roubo, ou o governo está devolvendo dinheiro de quem nunca foi tirado. O que seria um escândalo ainda maior? Dizer que isso tudo é fruto de media training não é só ofensivo à inteligência da população. É uma palhaçada. É desrespeitoso com milhões de aposentados que tiveram, sim, dinheiro retirado das suas contas. E mais, aquele policial que fez a acusação inicial voltou ao cartório e disse que errou, que nunca era bem assim. A pergunta que fica é, por quê? A troco de que alguém faz uma acusação grave dessas e depois recua? Isso sim precisa ser investigado. E digo mais. Um deputado da esquerda, não vou falar o nome, se a intenção é trazer pessoas com base em depoimentos frágeis, de gente que já voltou atrás, então vamos investigar tudo, vamos abrir o foco. E agora, presidente, eu quero sim convocar o marqueteiro do PT. Quero saber se hoje, no Ministério das Comunicações, há dinheiro do governo federal irrigando eventos desses sindicatos. Quero saber se há verba pública financiando eventos que fingem homenagear trabalhadores enquanto aposentados são roubados. É importante. Quero saber se há recursos públicos sustentando essa estrutura. Por isso estou formalmente falando ao senhor e vou fazer o pedido, defendendo a convocação do marqueteiro do PT para esclarecer se existe dinheiro do governo federal nesses sindicatos que lesaram aposentados. Isso não é perseguição, isso é coerência, isso é investigação de verdade. A verdade é que os sindicatos roubaram os aposentados e que precisa receber dinheiro para mostrar que os sindicatos sempre foram redutos do Lula. É uma verdade isso. O senhor não esperava isso, presidente. Nós precisamos saber disso. Porque esse governo contratou não sei quantos media training e tal para estar sempre mostrando que o governo não é bem assim. Não rouba o povo e muito mais coisas. Inclusive, tem uma CPI para investigar o Ministério das Comunicações. Essa é uma realidade. E isso eu vou fazer. Quero aqui o marqueteiro do PT para esclarecer esses fatos aqui, presidente. Deixo uma informação para o senhor, presidente. No meu estado, vou até falar a cidade, Guajará-Mirim, tem um barco, barco, que estava emborcado no rio por meses. Desemborcaram o bicho, soltar a carcaça. E os índios, os indígenas, os quilombolas, os beiradeiros estão passando dificuldade, porque o barco, há meses e meses, não percorre o rio Mamoré e Guaporé por falha do seu órgão, que não dá atenção devida. E lá em Guajará, lá em Rondônia, esse barco, ele é muito importante para atender pessoas que dependem dessa embarcação no leito do rio Guaporé e Mamoré. Solicito ao senhor que veja isso de imediato, para que Rondônia não fique mais à mercê da irresponsabilidade do seu órgão, o INSS. Obrigado, presidente. Obrigado.
O senhor gostaria de comentar? Bom, só para esclarecer, eu sou responsável realmente por tudo que ocorre no INSS a partir de 30 de abril. A partir de 30 de abril, as gestões, ou o que ocorre, realmente é responsabilidade minha. Quanto à questão de se existiu ou não irregularidade, o próprio INSS, a Advocacia Geral da União, governo federal, vai ao Supremo reconhecendo a fraude e pedindo para poder pagar aos aposentados e pensionistas. Eu acho que nunca na história a relação parte de quem quer pagar para dentro da administração pública. É algo que inverte a lógica. Geralmente a gente se defende, falando que não é responsável. Dessa vez, não. A gente assume a responsabilidade e fala, eu vou pagar, e por isso 2,9 bilhões de reais já foram depositados para os nossos segurados. Só falta assumir que o governo Lula roubou os aposentados. Senhor Coronel, Isso o senhor não Coronel, por favor, deixa ele terminar, por gentileza. Bom, depois dessa questão do desconto, então, tem uma ação judicial, tem uma petição da AGU informando que houve irregularidades e que, efetivamente, o interesse do INSS é ressarcir. Então, essa é a regra, isso está documentado, isso não está escondido em lugar nenhum. Isso, na verdade, foi uma inovação. A questão de não judicialização foi fundamental para a gente resolver o problema de quem mais precisa. Então, há uma demonstração clara de que o evento dos descontos indevidos ocorreram. Ninguém quis trazer um novo discurso. Quanto ao Previbaco, o que eu posso trazer para o senhor é uma boa novidade. Nós, no ano passado, adquirimos mais 2 Previbacos, um para o Pará e outro para Rondônia, porque a gente sabe de como um Previbaco faz a diferença nessa população. O nosso Previbaco, ele volta a correr ao Rio Amazonas agora, em fevereiro, depois do Carnaval, e ele tem uma importância local fundamental e é prioridade para a gente atender essa população ribeirinha. É uma população que é muito carente e precisamos desse tipo de tratamento. Então, para o senhor, nós temos a solidariedade do INSS com essa população ribeirinha de Rondônia, Manaus e Pará.